feudalismo digital é como a gente tem chamado o fenômeno onde grandes empresas, as famosas Big Techs, detêm plataformas tecnológicas que são acessadas por milhões de pessoas todos os dias e onde a gente acaba deixando ali informações pessoais, informações profissionais e às vezes até fazemos transações financeiras, trocas de valor, utilizando dessas plataformas tecnológicas, dessas plataformas digitais. E a comparação entre o feudalismo, né, e chamando então de feudalismo digital, é porque no fim essa plataforma, essas diversas plataformas, pertencem a uma empresa, um senhor feudal, que define ali todas as regras para que você possa utilizar aquele espaço, aquela determinada plataforma. Inclusive é essa empresa que vai definir quanto e o que ela vai cobrar de cada pessoa para estar ali, para aparecer mais, para fazer determinadas trocas. Tudo isso é definido por essa grande empresa, por essa Big Tech, que vai definir quais são as regras do jogo. Por isso acaba se assemelhando um pouco com o conceito de feudalismo que a gente teve na Idade Média. Esse conceito a gente vai encontrar também na obra de um grande economista, né? A gente tem o Yanis Varoufakis, que traz esse conceito no livro Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo. E ele vem justamente explicar o fenômeno que a gente tem em que essas empresas se tornam poderosas, proprietárias ali de um espaço, de um terreno que não é mais físico, mas é virtual, é digital, porém é onde a gente passa boa parte do nosso tempo. Essas grandes empresas que a gente conhece, como por exemplo o Google, o TikTok, a OpenAI, enfim, a própria Apple enquanto plataforma, são empresas que vão nos possibilitar acesso, trocas e conexões, mas que também vão criar as regras para que você possa utilizar, e essas regras, claro, vão de alguma forma trazer benefício para elas, afinal elas são empresas, elas estão visando também ganhar dinheiro e se manter no poder, por isso elas vão definir regras que vão ajudá-las nesse aspecto. E aí a gente tem então esse paralelo entre o feudalismo da Idade Média e o feudalismo desse momento contemporâneo que nós estamos vivendo. Para a gente entender um pouco melhor, vamos conhecer aqui 5 características que a gente tem nesse espaço, né, entre a relação ali do senhor feudal, da plataforma tecnológica, da plataforma digital, com esse espaço tecnológico que é o feudo, né? Então, como características a gente tem, a primeira delas, a centralização de poder, nos dois casos. Então, percebam, né? As grandes plataformas digitais, elas têm um controle significativo sobre os dados que circulam nessa plataforma, nesse feudo digital, e também elas têm um controle sobre a infraestrutura tecnológica. Tanto a infraestrutura que é disponibilizada para todos que acessam e ela permite acessar, quanto qual é a infraestrutura que ela vai permitir que cada pessoa acesse. Isso depende dela, ela é dona daquilo e ela vai decidir como fazer. Há um controle de dados, então a posse, né, desses grandes dados, dessa grande quantidade de dados, tanto pessoais quanto comportamentais, ajuda essas empresas a inclusive compreender como elas podem expandir os seus feudos, trazer mais pessoas para os feudos delas e assim conseguir circular mais dinheiro e poder ali dentro. Então isso também é uma maneira delas conseguirem manter ali e também expandir o domínio que elas têm sobre as pessoas, é o controle de dados. Então elas absorvem, têm os comportamentos ali e acabam conseguindo definir boas estratégias para ganhar ali mais dinheiro e poder. Lembrando que às vezes elas inclusive não cobram recursos, né, dinheiro mesmo, mas vão acabar cobrando comportamento, porque isso pode se tornar depois uma boa moeda de troca. A gente tem também a dependência, né? No fim, pequenas empresas, microempreendedores e mesmo pessoas físicas, né? Mesmo nós, quando a gente quer fazer uma conexão ali, enfim, procurar um emprego, se conectar com um velho amigo, a gente acaba utilizando dessa plataforma porque ela facilita a nossa vida, por um lado. Por outro lado, ela cria uma dependência, a gente se torna cada vez mais dependente dessas plataformas para fazer coisas até do dia a dia. De repente, a gente até deixa de ter aquela conexão presencial, aquela troca antiga que a gente tinha e começa a utilizar apenas plataformas digitais para fazer essas coisas. Com isso, a gente vai se tornando cada vez mais dependente dela pela facilitação que ela oferece, tá? Então, claro, a plataforma oferece uma facilidade para nós, também oferece ali alguma coisa que vai nos dar prazer, que vai
vai nos dar ali uma alegria, uma distração, e com isso ela acaba criando entre nós uma dependência dela, da sua utilização. Também temos a economia de plataforma, ou seja, são mercados inteiros que surgem ou que vão para essas plataformas, e elas começam a existir apenas naquele espaço. Por exemplo, a gente tem a economia ou o mercado de criadores, pessoas que criam conteúdo, pessoas que criam humor, por exemplo, que fazem humor. Tem essas tecnologias que elas absorvem todo esse espaço e toda essa troca de mercado acontece dentro das plataformas. Não existiria, ou existiria de uma forma muito diferente, mas hoje não existe, essa troca sem as plataformas, sem que elas existam. Então, se a gente fala do mercado de creators ou de criadores, é um mercado bilionário que gira muito dinheiro. E elas existem, esse mercado existe somente quando a gente fala das plataformas de entretenimento social ou das redes sociais. É lá que existe. Então, a gente tem uma economia inteira girando em torno da existência dessa plataforma ou dessas plataformas. Então, imagina o poder econômico que elas têm sobre isso. A gente também tem monopólio e oligopolização, que é a concentração, né, do mercado que limita a concorrência e a inovação. Porque, no fim, né, essas empresas detêm maneiras e algoritmos ou regras que podem privilegiar determinadas empresas, determinados segmentos, determinadas pessoas, seja de uma forma consciente, tá? E tudo bem, pode ser que seja realmente mecanizado isso, mas também pode ser de uma forma que seja automática, ou seja, ela é programada para conseguir encontrar determinadas características, e essas características e comportamentos fazem com que determinadas marcas acabam conseguindo ali ter mais espaço dentro disso. Então isso também é uma questão que a gente tem, né? E aí quem descobre ou tem condições de fazer aquele jogo acaba crescendo mais, e a gente também tem como um outro ponto que a inovação também depende da própria plataforma e da existência dela. Ou seja, a plataforma vai decidir aquela inovação, se ela existe ou não, e como ela vai existir ali dentro, porque o feudo, né, a plataforma no fim, pertence à grande Big Tech, aquela empresa. Então, ela detém o poder, ela detém como vai funcionar aquela inovação, enfim, como vai ser distribuída, mantida e atualizada. Então, são características que a gente tem desse grande feudalismo digital, né, desse momento em que a gente vive, onde também existe um poder ali muito grande dentro do ambiente digital, não só no ambiente físico, no ambiente analógico. E aí, quando a gente segue sobre isso, né, a gente pode falar sobre como esse feudalismo impacta fortemente, né, ou mais, pelo menos mais fortemente ali, microempreendedores, empreendedores, pequenas empresas, médias empresas sofrem mais com podem sofrer mais com esse espaço, né, com essa forma, né, com esse raciocínio que a gente tem dentro do feudalismo digital. E por que que isso acontece, né? Então eu vou compartilhar aqui 6 características que a gente tem para que a gente explique e consiga entender quais são esses impactos, né? Então, primeiro, a gente vai depender mais, né, nós microempreendedores, empreendedores, pequenas e médias empresas, a gente vai depender mais desses terceiros, né? Então, a gente depende de uma infraestrutura de um terceiro. E é bom que tenha, tá? Existe esse lado também. Que bom que as empresas oferecem, porém, elas oferecem esse espaço e nos tornam também dependentes deles, né? Porque a gente não vai ter uma infraestrutura nossa para conseguir manter todos os serviços que a gente precisa. A gente vai usar de terceiros, né? Quanto mais você usa os terceiros, mais dependente você fica desses terceiros. E uma coisa que pode acontecer o terceiro pode mudar as condições de uso, pode mudar as suas regras, os seus termos, ao bel prazer deles. Isso pode nos impactar negativamente, a gente pode acabar sendo pego de surpresa por uma mudança de termos de uso, e isso pode prejudicar fortemente os nossos negócios, e a gente tem que correr muito para se adaptar a um novo contexto. Então a empresa, né, que está mudando, a dona do feudo da plataforma, ela tem um tempo para planejar, porque ela mesma está criando uma nova regra, então ela tem tempo para se preparar para aquilo. Quando impacta em muitas empresas, em pequenas empresas, a gente tem que correr para se adaptar, porque a gente não teve um tempo de planejamento, e isso pode prejudicar, inclusive, o nosso negócio. A gente tem uma inovação limitada, né? Então, novamente, o poder, né, e a infraestrutura pertence a uma grande empresa, a uma Big Tech, e ela também é proprietária das inovações. Então, se eu for implementar uma coisa nova, por algum recurso
que também dependa dessa plataforma, eu acabo estando limitado ao que a plataforma me oferece enquanto recursos. Isso também é um problema que nós temos em relação à inovação. A menos que você encontre uma inovação que saia do circuito da plataforma, mas isso é uma outra perspectiva. A que eu estou falando quando a gente está ali dentro da plataforma e acaba olhando para ela para ajudar a acelerar o nosso crescimento. A gente também tem recursos limitados. Então, novamente, as plataformas têm ali seus serviços e, claro, quem paga mais vai ter mais serviços, quem paga menos tem menos serviços. E aí, quando você é pequeno, você tem pouco dinheiro, você vai ter acesso a recursos limitados nesse contexto, tá? A restrição de mercado também é uma coisa que a gente tem que entender quando a gente fala dessas grandes plataformas, desses grandes feudos que a gente vai adentrar para trabalhar e a gente precisa adentrar para trabalhar, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, há também uma restrição de mercado, que pode ser feita, inclusive, pela própria plataforma. Ela pode decidir restringir determinado mercado ou colocar mais visibilidade numa empresa ou numa marca. Isso também vai depender do dono do feudo, porque a empresa é dona do feudo, ela que define o que ela vai fazer. Existem taxas de transação, toda plataforma digital cobra alguma taxa. Se essa taxa não vem por meio de dinheiro, né, se não é monetário, se você não tem que pagar, você está pagando com dados e comportamentos que vão ser vendidos para uma outra empresa. No fim, uma empresa vai pagar por pela informação do comportamento que a gente tem. E às vezes a própria empresa vai cobrar de você alguma taxa, nem que seja mínima. As plataformas de entretenimento social, redes sociais, elas já vêm implementando isso, né? Elas já cobram o mínimo para que você consiga aparecer ali dentro das suas plataformas. Então, se você quer aparecer, você tem que pagar o mínimo, senão ela não vai entregar o seu conteúdo organicamente. Isso tem se tornado cada vez mais presente, porque ela quer monetizar, ela quer lucrar, faturar mais, e para isso ela está encontrando maneiras. Olha, eu detenho aqui o feudo, eu detenho a distribuição que você quer da informação, quem detém sou eu. Então, se você quer que eu distribua a sua informação, me dá aqui R$5, eu vou distribuir para um número de pessoas. Se você me der R$10, eu vou distribuir para o dobro do número de pessoas. Se você me der R$20, enfim, assim por diante. Então, o dono do feudo já entendeu que, eu sou o dono aqui da audiência, eu vou distribuir se você me der um dinheirinho e eu vou conseguir faturar mais. Então existe taxa de transação para que a gente faz. Não só quando você vende e ele cobra uma taxa, mas também para distribuir sua informação, para distribuir seu conteúdo, para distribuir até mesmo a foto da sua, enfim, que você queira distribuir, ele vai cobrar também, tá? E existe também a tal da visibilidade. Então, novamente, aí é que a gente está falando de poder aquisitivo, né? Acaba se refletindo nesse aspecto, né? Então, para conquistar o espaço e a visibilidade, você depende muito do recurso financeiro que você vai ter para conseguir esse espaço, para conseguir isso lá. Então vai custar dinheiro para ter mais visibilidade, tá? Então isso é uma coisa que a gente vem trabalhando sobre isso, e quando as empresas chegam, essas plataformas, elas chegam em determinado nível de maturidade, a cobrança para que você apareça se torna natural. Então, quando começa ali, você fica mais livre, é mais, não, beleza, eu vou te ajudando e tal. Chega um momento que a própria plataforma encontra uma outra forma de trabalhar para que ela ganhe mais dinheiro. Lembra, no fim é uma empresa, ela quer ganhar dinheiro, ela vai encontrar regras para ajudar nesse aspecto, nesse sentido, tá? E aí, o que é legal? Quando a gente fala aqui, falei muito dos exemplos do feudalismo impactando negócios, mas é importante a gente estar atento que o feudalismo digital ele também impacta as relações interpessoais, a nossa sociedade, né? E existem pelo menos 3 aspectos que o feudalismo vai impactar na sociedade que é importante a gente ficar atentos, né? A gente estar atentos ao que está acontecendo. Então vamos ver aqui juntos, né? O primeiro é a desigualdade digital, que acaba sendo e reflete, reforça inclusive a desigualdade socioeconômica já existente, né? Então, por mais que dentro do digital e do virtual as coisas sejam um pouco mais democráticas financeiramente, ou seja, mais baratas, né? Então, cada vez mais a gente consegue com valores menores ter acesso ao digital. Mesmo assim, quem tem mais poder aquisitivo tem mais poder de acesso digital. Então ela acaba reforçando isso e colocando ali, né, acaba mantendo ali algumas coisas que a gente já tem negativas em relação às desigualdades sociais e econômicas da sociedade. Existe um grande problema que é a manipulação da informação.
Então, novamente, como a plataforma define regras para distribuir informação, conhecimento, e a plataforma ela não vai fazer um juízo de valor entre isso daqui é uma informação relevante, uma notícia, isso daqui é um anúncio da venda de um tênis, ela não faz esse tipo aí de análise, né, primária, pelo menos não é um olhar inicial, ela vai entender e tentar distribuir isso de uma maneira igual, e aí isso pode ser meio problemático, porque dependendo das regras que esse algoritmo tenha, né, que esse programa tenha, que a plataforma tenha, ela pode acabar criando ali esses nossos ciclos, né, silos, na verdade, de informação. Então, certas informações nunca vão chegar para determinadas pessoas, porque o algoritmo entende que aquilo ali não é relevante, não é interessante, não gera engajamento, então não vou mostrar. Mas, de repente, aquilo é uma informação que é importante estar amplamente distribuída. Mas, novamente, o algoritmo não vai fazer esse tipo de análise, ele vai seguir a sua lógica interna, e a lógica pode acabar sendo prejudicial, tá? Então, tanto pelos algoritmos serem feitos automaticamente, claro que pode haver também alguém agindo de má fé e utilizar dessas plataformas para conseguir distribuir informações que vão beneficiar A ou B. Isso também pode acontecer, tá? Mas se a gente for olhar de um modo geral, talvez seja mais provável que o algoritmo automático faça isso, que não é benéfico, do que necessariamente que alguém intervenha e faça isso de forma manual, porque o próprio algoritmo ele tem a sua forma automática e escalada de resolver as coisas. O problema é que a escala que ele resolve para distribuir o anúncio de um tênis, de uma bolsa, deveria ser bem pensado quando a gente fala de uma notícia ou de uma informação que pode ser importante e ter impacto social. A gente também tem a privacidade violada, né? Então, no fim, os nossos dados pertencem cada vez mais, pertencem não, né? Mas estão cada vez mais na mão dessas plataformas digitais e com isso elas acabam decidindo tanto o que fazer e para quem vender essas informações, né? Apesar de que hoje existem leis que vão nos ajudando cada vez mais nesse sentido, ou também existe uma outra coisa que é o vazamento do dado por questões de segurança. Então, a gente já viu alguns casos de dados que foram vazados, enfim, que as pessoas tiveram acesso a informações sensíveis por meio de vazamento de dados dessas plataformas. Então isso também pode acabar acontecendo e é importante que a gente tenha uma noção e um olhar sobre isso, né? Porque isso precisa ser compreendido também pelas plataformas, pelo impacto que elas têm e a gente precisa cobrar, né? Inclusive que isso seja controlado nesse aspecto. Né? Bom, até aqui eu falei um pouco sobre grandes desafios que nós temos com o feudalismo digital, porém é um fenômeno, ele acontece, as plataformas estão aí, a gente precisa usá-las, elas também têm benefícios, a gente precisa saber quais são e como usar esses benefícios, porém é importante que a gente também não se iluda e ache que é tudo, né, um mar de flores, um mar de rosas. Não é bem assim, a gente tem questões para lidar e a gente precisa lidar com isso de uma forma consciente e adulta. Mas aqui falei de algumas questões de desafio que nós temos. Mas a gente também tem algumas estratégias que a gente pode utilizar que vão nos ajudar a navegar nesse espaço, nesse momento que nós estamos vivendo. E isso pode mudar muito, porque, claro, a gente evolui, a gente entende, a gente discute e define regras. Então, claro, as coisas já são melhores hoje do que era no passado, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Então vamos falar aqui de 5 estratégias que a gente tem para navegar bem ali pelo feudalismo digital, por meio dessas plataformas. Então vamos acompanhar aqui. O primeiro delas é diversificação da plataforma. Uma coisa muito simples. Então, tanto quanto pessoa física, quanto enquanto profissional, microempreendedor, empresa, pequena, média empresa, o que é importante? Ter uma diversificação de plataformas. Nunca dependam, nunca invista tudo numa plataforma só. Então, eu tenho um perfil na plataforma A, eu tenho um perfil na plataforma B, tenho um perfil na plataforma C, eu tenho meu próprio site, eu tenho, enfim, um telefone, tenho muitas coisas. Eu tenho meu próprio aplicativo, de repente. Então, você ter muitas plataformas te ajuda, você não vai estar tão dependente de uma única plataforma, você vai estar diluído e com isso também você dilui a sua dependência e os impactos que você vai ter caso, por exemplo, essa plataforma decida que você não vai mais ter acesso a ela, tá? Lembrando, a plataforma pode fazer isso, te bloquear o acesso e pronto, acabou. Então, diversificar plataformas é uma coisa estratégica e bem importante. Temos que investir em educação e capacitação. A gente precisa entender as plataformas, entender os impactos, estudar isso, capacitar a gente, capacitar as pessoas ao nosso redor, nossos familiares, nossos colaboradores, nossos liderados, nossos líderes, por que não?
É importante que a gente traga esse conhecimento, porque isso vai impactar a nossa vida, vai impactar nossa qualidade de vida, e a gente precisa ter educação e capacitação nesses aspectos, né? Terceiro item é investimento em marca própria, né? Então, ou seja, construir uma marca forte é bem importante, né? Porque a plataforma digital, claro, ela sempre vai privilegiar a sua própria marca, porque no fim ela quer uma relação das pessoas com ela e não necessariamente com quem está dentro dela. Mas você ter ali a sua própria marca, fortalecer, né, colocar isso e trazer as pessoas para próxima por meio da sua marca pessoal ou profissional ou da empresa, é bem importante, porque isso também vai ajudar muito as pessoas a lembrar de você, a se conectar com você para além da plataforma digital. Isso também é estratégico e ajuda a gente. Parcerias e colaborações também são super importantes. Dentro do segmento, com outros segmentos, com outras pessoas, essas parcerias e colaborações, elas aumentam tanto a sinergia, né? Então a gente pode aumentar a sinergia de um mercado, de um segmento ou de um serviço mais completo por meio dessas parcerias, né? Quanto a gente pode até ter mais poder de competitividade, né? Quando a gente reúne várias pessoas, a gente tem um poder maior até de barganhar determinadas mudanças e alterações, né? Então é bem interessante quando a gente pensa no poder coletivo também impactando aqui. E o quinto e última estratégia para a gente compartilhar aqui é a política pública. A gente precisa cobrar, precisa estar atento, precisa olhar, precisa também vigiar para que as políticas elas tragam ali recursos, né, para que essa competição seja mais justa, para que a gente consiga navegar nisso de uma forma mais equilibrada, porque normalmente somos muitas pessoas com pouco poder, poucas pessoas com muito poder, e a gente precisa que o Estado ajude a equilibrar essa discrepância de poder para que a gente consiga ter mais segurança, né, naquilo que a gente está fazendo. Então, a política pública, sim, ela é importante, né, e é papel do Estado proteger aqueles que têm menos poder econômico, poder ali de influência, poder socioeconômico, a encontrar um equilíbrio. Então, vamos ficar em cima, sim, vamos olhar para políticas públicas que ajudem. A LGPD foi uma política pública, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma política pública, é um movimento que está aconteceu no mundo inteiro, aqui no Brasil veio por meio da LGPD, mas que justamente visou ali, falou, olha, peraí, vamos trabalhar com cuidado, você está pegando os dados sensíveis das pessoas, quero entender como que vocês vão guardar isso, qual a segurança que você está dando, como que os usuários vão conseguir controlar. Então, também veio ali a LGPD para ajudar e proteger um pouco dessas muitas questões que a gente precisa resolver dentro desses feudos digitais, né? Então, é bem interessante que a gente apoie ali também as nossas políticas públicas nesse aspecto, né? Então, entre os mares, entre as muitas felicidades, mas também entre as muitas preocupações, o importante, talvez, quando a gente vai entender e falar ali do feudalismo digital ou do tecno-feudalismo também, uma outra expressão que a gente pode usar, que o Anis Varoufakis traz também, é interessante que a gente entenda como navegar nisso, o que é positivo, o que não é, e como a gente consegue se equilibrar ali dentro de algum critério de segurança, de proteção e também de crescimento. Porque principalmente para quem é um profissional liberal, para quem está procurando um emprego, para quem é microempreendedor, pequena empresa, média empresa, essas mudanças podem impactar muito. Então é interessante que a gente tenha consciência sobre o que está acontecendo, discuta de forma adulta, de forma responsável, para que a gente consiga encontrar e construir também um ambiente cada vez mais democrático, respeitoso, equilibrado dentro do mundo digital, né? Um mundo digital que é novo, cresceu muito e que agora está também precisando criar ali suas estruturas de uma forma mais democrática. Então é interessante que a gente olhe para isso, para que a gente consiga construir esse mundo melhor também no espaço digital. E para quem me acompanhou até aqui, meu muito obrigado, né? Como sempre, fique à vontade aqui para comentar, para se inscrever, para curtir, enfim, para a gente ir falando um pouco mais, reforçando também, né? A gente tem ali a bibliografia, né? Então todo o material, as referências que foram utilizadas para trazer esse conteúdo aqui tá lá no site da faberhouse.com.br, né? Eu sempre coloco ali da onde veio, quais são as referências e tal, para quem quiser se aprofundar, entender mais sobre o assunto, ler os materiais e artigos que a gente tem sobre esse fenômeno, é bem importante a gente enriquecer o nosso olhar, a nossa visão, para que então a gente consiga debater de uma forma mais preparada. Isso é bem bacana
também. E a gente se vê, como sempre, num próximo vídeo. Um grande beijo.